Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa terça-feira, primeiro deixar aqui uma homenagem ao Dia da Televisão, hoje, 18 de setembro, o Dia da Televisão. Um abraço a todos os nossos colegas que se envolvem, a nossa equipe que se envolve para que o programa vá ao ar todos os dias ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Nessa terça-feira, nós temos como convidado o arquiteto Cláudio Rodrigues, ele que é do Guarujá, foi secretário do Rui Gonzalez, né, Cláudio? Você chegou a ser secretário na administração do Rui Gonzalez? Perfeitamente. E da Antonieta também. Fui coordenador regional de Vicente Carvalho na administração. Coordenador regional de Vicente Carvalho. Vicente Carvalho e Itapema, né? A cidade que eu nasci, que eu resido até hoje, né? E que tem muitos problemas, naturalmente. Com certeza. E também foi secretário, foi considerado um dos super secretários da Antonieta no início do mandato dela. Ao meu lado, o cara, olha, nós temos 3 pessoas, eu conheço 3 grandes fofoqueiros. Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindaport, que ele falou, olha, eu não sou baú, falou para mim, eu passo para frente. Marcos França, outro fofoqueiro, também. O Cirino é aqui de Santos, o Marcos França se divide Guarujá Santos, e Manuel Vergara, esse sim no Guarujá. E Manuel o Rato, Vergara... faltou o Rato também aí. E o Rato, não, mas Rato. é que o Rato ainda tem certa consideração. Vergara não, Vergara... Boa tarde, Augusto. Você é baú, Vergara, não. ou não? Eu Chegou pra você, você manda pra frente. Eu sou inconfidente. Se você pegar no dicionário Aurélio lá, tá lá, inconfidente, pessoa que não guarda segredo. Olha aí. Então eu já me autobatizei de inconfidente. Tá certo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu gostaria aqui de invocar, vai fazer aniversário agora 1 ano da morte do Romazini, que a gente teve vários embates aqui. Então eu gostaria de invocar aqui o Romazini e mandar um abraço, tá, para o meu zelador, Zé Maria, o zelador mais pentelho do Guarujá. Se você estiver precisando, Zé Maria. Se você estiver precisando de um carcereiro aí no seu prédio, vai lá, leva o Zé Maria. Tem que ter dinheiro, que ele ganha 6 mil reais lá no meu prédio. O condomínio lá é caro. Mas o melhor zelador do Guarujá é o Zé Maria, que está assistindo a gente aí. Grande Zé Maria. E é da turma dos fofoqueiros também, que zelador que não é fofoqueiro não é zelador. Funciona. Não funciona, tu entendeu? O Vergara, eu acho que Guarujá nos últimos anos, né, sempre passou por discussões políticas acaloradas e muitas dessas discussões passaram por assassinatos, né? Nós tivemos alguns vereadores que foram assassinados, tivemos o caso do Romazini, que impressionante, né? Aonde eu vou, encontro pessoas que tinham no Romazini uma referência como político, e o caso emblemático do Ricardo Joaquim. As investigações estão andando, 2 empresários presos. Praticamente foi elucidado o caso do Joaquim, Vergara? Eu acho que não. Eu acho que o caso do Joaquim ainda vai ter muito desdobramento, até com a entrada do teu amigo Vicente Cassione no caso. E o caso do Joaquim, Augusto, ele infelizmente... O Cassione está defendendo os empresários. Os empresários, mas eu acho que pelo posicionamento que eu tenho visto do Cassione na imprensa, que ele disse que ele apresentou uma série de documentos para o Ministério Público não aproveitou, eu acho que vai ter vários desdobramentos, tá? Eu, pessoalmente, tive contato com o Ricardo Joaquim uma vez, fui ouvido 3 vezes no caso dele, tá? Até como suspeito, na delegacia pelo delegado titular, desculpa. E o que eu acho que a experiência do caso do Ricardo Joaquim deixa para a gente, que é uma tese que eu vou levantar aqui no teu programa, é a seguinte, que é uma coisa que a gente fala há 4 anos. Existe corrupção na prefeitura do Guarujá, tá? O caso Ricardo Joaquim é uma prova da corrupção. E o que é mais agravante, tá, Augusto, que eu até estava comentando com você hoje durante o dia, esse caso do Ricardo Joaquim não poderia ter acontecido, porque nós temos uma empresa no Guarujá, que é a Conan, que é uma empresa que tem referência nacional em prevenir esse tipo de caso, que é
a adulteração ou a limpeza de débitos fiscais na prefeitura. Vergara, peraí, deixa eu só... vamos comentar duas questões. Primeiro, uma coisa que me chama a atenção, e eu vou pedir também a opinião do Cláudio. O Cláudio foi secretário junto com o Joaquim, né? Primeiro, a reportagem, essa foto é da reportagem bombástica que o Joaquim deu ao jornal A Tribuna, aonde apontou irregularidades na educação. Você lembra dessa matéria, Cláudio? Eu lembro perfeitamente. Eu convivi com o Joaquim só por 5 meses, né? Mas durante a campanha passada, durante o processo de transição, nós trabalhamos juntos. Tivemos divergências, não há nem dúvida, tanto é que é um dos motivos da nossa saída. Mas o que aconteceu com o Joaquim estava escrito, estava previsto. Eu vou dizer por quê. Nenhum poder pode ser centralizado, né? O poder emana do povo e uma administração que se diz democrática, ela tem que ouvir as pessoas e as decisões têm que ser democratizadas e ouvidas. A hora que começou as decisões, a atual prefeita começou a dar esse tipo de informação, resolve com o Joaquim. Conversa com o Joaquim. Eu mesmo cheguei a levar algum tipo de situação para ela, levei uma única vez, que eu acho que o secretário não tem que levar problema, tem que levar soluções. Leva o problema e fala, tem que ser encaminhado dessa maneira. A única vez que eu levei uma situação, a orientação que eu tive foi essa. Fala com o Joaquim, resolve com o Joaquim. E sendo que a Antonieta que era prefeita. Exatamente. Fala com o Joaquim. O que o Joaquim resolver está resolvido. Encaminha para o Joaquim. Então, foi dado para o secretário Joaquim muita responsabilidade, muitas atribuições. E o ser humano, desde que o mundo é mundo, ódio, vingança, inveja, calúnia, ambição, tudo isso aí, né? Então foi dada uma carga muito grande de responsabilidade. Tá? Foi um grande erro da atual prefeita, foi concentrar todas as decisões, todo o poder, tudo que era de ruim, quando era para falar sim, o atual prefeito dizia, quando era para falar não, o Joaquim é que dizia. E nisso aí, você fazendo bem, você já atrai ódio, vingança, inveja. Você imagine, você tem que dizer o não. E durante esses anos de administração, o Joaquim normalmente era a pessoa que falava não. Então, na verdade, ele foi colocado numa linha de frente, ele foi colocado como sendo um escudo e não podia dar de outra coisa, principalmente na política de Guarujá, que é dessa maneira. O Vergara levantou essa questão dos tributos, isso já está mais ou menos, a polícia já chegou nesse ponto, não é? Onde houve uma tratativa com o Joaquim, o que eu estou relatando é público, houve uma tratativa com o Joaquim e o Joaquim teria recebido um valor para poder eliminar uma dívida de IPTU de uma grande área muito valorizada no Jardim Virgínia. Você conhece aquela área? Eu conheço a área, uma das áreas após a UNAERP, uma área que já está há muitos anos em disputa e tudo mais. Mas isso só vem referendar o que eu falei. Quer dizer, se é problema de área, IPTU, teria que ter o secretário de Finanças. Se o problema é de obras, tem que ter o secretário de Infraestrutura de Obras. Se a questão é saúde, é medicamento, tem que ter o secretário de Saúde. Mas todas as decisões, tudo que era de ruim, na verdade, era passado para o Joaquim. Ele ficou vulnerável. O Vergara, inclusive a arma que matou o Joaquim é a mesma que matou o caseiro da área, não é isso? Para você ter uma ideia, essa questão da área do Jardim Virgínia, ela começou, eu até te procurei na época, em agosto do ano passado, que o pessoal estava tendo as terras tomadas e eles acabaram me procurando para a gente denunciar na imprensa. Você se recorda disso? Você ainda me recomendou, você falou, Vergara, toma cuidado, porque o Falcão morreu por um problema de grilagem de terra. Grilagem de terra mata. Lembra que você falou para mim? Nós encaminhamos aquele pessoal todinho para as autoridades e logo após morreu o caseiro. E tem uma característica que é um agravante aí. Quando mataram o caseiro, 20 dias depois, foi fixada uma placa Terametais de uma empresa nessa área que mataram ele, tá? E a tese que eu levanto, que o teu pessoal aí vai colocar o recorte do Diário Oficial e tudo, é o seguinte: não pôde ser feito essa manobra na prefeitura sem conhecimento de várias pessoas. Porque nós temos um sistema na prefeitura hoje que custa muito caro, mas muito caro mesmo, é 1.600.000 por ano, e esse sistema é um sistema inviolável. A tese que você está levantando é que a Antonieta ou sabia
do que estava acontecendo? Eu- Que pessoas no entorno da Antonieta... Eu fiz essa pergunta para os candidatos no debate que eu fiz essa pergunta se o caso Joaquim dava indícios de corrupção no atual governo do Guarujá. Mas antes da gente comentar isso, nós vamos ver uma matéria da TV Folha. Quero agradecer aqui a TV Folha. Tá no ponto, Camila? Solta a matéria da TV Folha, com áudio, por favor. Tem mais ou menos 1 mês e meio que a gente vem investigando um desvio de tributos municipais. Depois de algumas investigações, depois de algumas apreensões de documentos, nós chegamos a alguns dos envolvidos e hoje foram efetuadas as prisões. Foram 3 vereadores da cidade, por enquanto. Não pode, nós vamos mandar em prisão, como é que não pode? Inviolabilidade. Eles tinham pessoas dentro da prefeitura que levantavam os maiores devedores, tinham aliciadores na rua que iam atrás dessas pessoas que deviam e propunham negociatas. Tinha o próprio setor atende quando alguém ia levantar quanto estava devendo, já oferecia o serviço por outros setores. Trabalhavam vários setores, é uma engrenagem. Isso é brincadeira. Nós estamos falando de baixas de todos os tipos de impostos. A gente trabalha com um número superior a 10 milhões. Eles cobravam em média 30% do valor da dívida. Caiu, já era, não existe. É brincadeira. E efetuamos as prisões durante a sessão porque os vereadores não informam. Nos cadastros deles não tem o endereço correto. O Eloy, por exemplo, dá o endereço da mãe dele, ele não mora na casa da mãe dele. É difícil falar quem é uma cabeça. Cada um tinha uma modalidade. O José Luiz Eloy, por exemplo, os 3 irmãos dele foram beneficiados. O Arnaldinho, ele solicitava baixas, solicitava alterações de vencimento para não pagar multa, solicitava alterações de nome de contribuintes para quando aquele contribuinte puxasse a certidão viesse negativa. Você soma tudo, Eloy e Arnaldinho, dá o Carlos Andrade. O Andrade é um aliciador, ele estava operando mais para o lado das empreiteiras e construtoras. Eles estavam tão descarados que, para ter ideia, o Carlos Andrade fez baixa no valor fez baixa do próprio pai dele. Pegamos os integrantes da organização criminosa que agia. Agora, os beneficiários serão investigados em um inquérito apartado. Olha, isso aconteceu em Taboão da Serra, Câmara Municipal de Taboão da Serra, vereadores envolvidos num esquema muito parecido com o que o Joaquim estava envolvido. Eles eliminavam as dívidas de IPTU, Claudião. Olha, eu estou tomando conhecimento agora da questão de Taboão. Agora, isso, para a cidade de Guarujá, isso que aconteceu com o Joaquim, que aconteceu com o Romazini, na verdade é muito vergonhoso. É um desestímulo àquelas pessoas que querem fazer a coisa certa, que querem ouvir a população, que querem participar do processo político. Já tive a oportunidade de conversar com você. Eu saí da prefeitura 4 anos atrás, tá? Eu fiquei 5 meses, entre 1º de janeiro, saí 30 de maio, exatamente, que se eu não tivesse saído, nós não estaríamos hoje aqui, eu não estaria aqui vivo conversando com você. Foi para preservar a minha vida e a integridade da minha família. Isso com 5 meses de administração. Então, o que aconteceu com o Joaquim, na verdade, não me surpreendeu. Ele ficou exposto, ele ficou vulnerável. Tá? Colocaram ele, na verdade, na linha de frente, um escudo. Tá? E eu resolvi preservar a minha integridade profissional, minha família, minha segurança. Por isso nós estamos hoje aqui, eu falando abertamente. Vergara, Taboão da Serra, 3 vereadores presos, uma grande articulação, agora você tem a bomba. A empresa que faz o levantamento em Taboão da Serra, o levantamento de IPTU, é a mesma que faz no Guarujá? E foi ela que detectou essa fraude. A empresa, ela é proba, ela é uma empresa corretíssima. Nós não temos um ai para falar. Essa empresa detectou no sistema que estava havendo a manipulação do IPTU, ela acabou acionando o prefeito acabou acionando o GAECO e o GAECO fez isso. Aí da onde vem a tese que eu levanto, que existem mais pessoas que sabem da questão da limpeza do débito do IPTU? Poxa, a Conan,
O sistema da Conan é especializado em detectar esse tipo de fraude. Como é que alguém limpa um débito de 42 milhões de IPTU num sistema da prefeitura sem chamar atenção? Os caras deviam 42 milhões na área, eles não deviam 1 milhão. Então, falar que foi o Joaquim que sentou lá com a senha dele e limpou, eu não acredito, tá? Tem mais gente envolvida. E você acha que a polícia... Eu estou te dizendo isso porque eu me recordo, a Antonieta, no início, quando houve a morte do Joaquim, apesar de rompida com o Joaquim, ela tomou aquelas dores, né, de sentimento de elucidar o caso. E ela não acreditava que a polícia do Guarujá pudesse chegar à conclusão do inquérito. Inclusive, ela chegou a mandar pro Geraldo Alckmin uma relação de nomes. Que eu dava a minha vida para ter uma cópia dessa relação. Que eu tenho certeza que o meu nome está ali. De suspeitos na morte do Joaquim. O doutor Cláudio Rossi deu a volta por cima na... Olha, nós conhecemos o Rossi de tomar café. O Rossi é um delegado muito experiente. Eu brinco com ele que ele lembra aqueles comunistas da velha União Soviética, né? Aquele jeito dele tranquilo e tudo. Mas a gente não pode deixar de parabenizar o doutor Lara, que é um delegado que fez parte da Antissequestro de São Paulo. Recentemente ele estava no interior de Sergipe. Ele brincou, dizia que estava atrás de uma testemunha, mas ele estava atrás do último integrante que estava faltando para fechar o caso. Nós temos uma polícia no Guarujá exemplar, com todos os problemas que existem em toda a polícia. Lembrando que a prefeita também foi ao ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, pediu uma intervenção na investigação. Agora, a polícia vai apurar quem está envolvido, isso aí, e eu acho que não podemos deixar de lado a questão da corrupção, até porque nós tivemos essa semana a prisão de um dos envolvidos naquele negócio daquele grampo dos filmes proibidos lá da internet. E ele Sexo e morte no Guarujá. Ele foi detido, foi liberado e tudo. Está se fazendo um carnaval na imprensa do Guarujá, que é uma imprensa subsidiada pela prefeitura, que a Polícia Federal está investigando quem foi que postou os vídeos. Mas nós temos que contar com a Polícia Federal para saber quem é o candidato que eles iam matar no segundo turno, que o Jean fala naquele filme. Quem é o empresário que chegou com 250 mil reais de propina? Quem é o Ari? Isso está num vídeo, Isso está num vídeo. É só entrar no Facebook, não é? Porque no YouTube não está mais. Na comunidade, por exemplo, do Guaru Comédia, tem várias comunidades que Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Cláudio, uma das coisas que me chama a atenção, e o Vergara foi uma pessoa que sempre acompanhou toda a administração com uma lupa, não é? Atrás dos contratos do Ali, são contratos mirabolantes, enfim. Você participou da transição, não é? Você fez parte da equipe de transição e você ficou nos primeiros 5 meses da prefeitura, da administração da Antonieta. O mote hoje da atual administração é que pagou as dívidas. Eu tive aqui um candidato que trouxe um balancete deste trimestre, onde aponta que a prefeitura tem mais de 500 milhões de dívida. E trouxe o balancete quando ele entregou o governo, onde mostrava 150 milhões de reais em caixa. Quem está falando a verdade, Cláudio? Olha, eu estava lá nesse período. Quando foi publicado o balancete, que foi do último trimestre do ano da administração anterior, a administração anterior deixou exatamente 150 milhões em caixa. Então, tinha dinheiro, sim. Claro que tinha dinheiro. Agora, esse dinheiro foi bem ou mal gasto. Além de ter dinheiro, tem a cota única do IPTU, da região central, da região da Enseada, que entra no mês de janeiro. Tem o Fundo de Participação dos Municípios, tem o ISS. Agora, a administração anterior deixou exatamente 150 milhões em caixa e isso está registrado no balanço, com a assinatura da atual prefeita. Não faltava dinheiro, tinha dinheiro sim. O que não tinha era estrutura e capacidade
para administrar o dinheiro e dar um bom gasto desse dinheiro. Você me trouxe aqui, até para elucidar isso aqui é um pacote, tem 1000 cartões. Pode abrir? Pode abrir, por favor. Tem 1000 cartões de visita. E no caso aqui são cartões. Eu vou ter que rasgar. Só vou, e depois, infelizmente, colocar aqui no lixo, né? Porque já está comigo há algum tempo já. Pera aí. Olha, aqui são... Estou mostrando, está fechadinho, eu vou abrir. Está fechadinho. Isso aqui são cartões de visita do Cláudio, quando ele era secretário. Está aqui, ó. Cláudio Paes Rodrigues, secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Quando eu falei que o Cláudio foi um dos supersecretários da Antonieta, você chegou a acumular 3 secretarias. Exatamente. O Ricardo Joaquim tinha 3 secretarias, né? E eu também acumulava 3, as 3 relacionadas a obras. Isso você recebeu logo nas primeiras... Logo, nos primeiros 15 dias, vieram mais 2 pacotes desses. Por que você pediu 3.000 cartões? Eu não vou pedir, aliás, eu não ia pedir um cartão sequer. Primeira coisa é respeito ao dinheiro público. Nós não entramos lá para ficar distribuindo cartãozinho de quebra-galho nem nada, não é assim que nós trabalhamos. Então, a primeira coisa vieram 2 pacotes, já joguei fora, ficou o 3º pacote. Eu não distribuí um cartão sequer desse aí. Tá? 3.000 cartões. Agora você multiplica isso pelo número de secretários. Vocês imaginem o gasto que foi feito com cartões de apresentação, sem pedido, sem nada. Então tinha dinheiro. Podia ser que não tivesse dinheiro para empregar bem empregado, mas tinha dinheiro para gastar com cartão. Sem uso, sem função nenhuma. Até aí os 3.000 cartões. Aí tem 1.000 e tem mais 2.000 que eu joguei fora. Sem pedir, né? Sem pedir, ninguém pediu cartão. Então, o dinheiro, os 150 milhões que foi deixado pela administração anterior, foram gastos, sim, foram mal gastos. Esse é um exemplo disso. Um outro exemplo, Carnaval de 2009. Eu já cheguei a comentar. Primeiro ano do Carnaval, acho que foi 15 ou 16 de fevereiro de 2009. Né? Nós estávamos correndo, Operação Praia, limpeza de praia, a cidade com 1 milhão de turistas. Quando eu cheguei no domingo de Carnaval, no palanque oficial, para o desfile de Carnaval, e eu vi o camarote da prefeita, todo fechado de vidro, com carpete, sofás de couro, objetos de arte na parede, quadros. E entrou um garçom de branco com uma bandeja cheia de camarão, Augusto. Pô, eu moro no Itapema, nasci no Itapema. Quem fez o parto, da qual eu nasci, foi a dona Ana Parteira, que leva o nome da maternidade que foi fechada. Tá? Mora em Vicente Carvalho, ando de ônibus. A prefeita mora em Morrinhos, a rua de terra. O Morrinhos é um bairro classe média, bairro de pobre. Morrinho 4, Morrinho 5, bairro de trabalhador. Eu não ganhei as eleições, não assumi a Secretaria de Obras para participar de carnaval com camarote, com ar-condicionado, com camarão, com uísque. Isso é um desrespeito. Tinha dinheiro sim. Foi gasto o quê? Em cartões, foi gasto em camarote, foi gasto em uísque, foi gasto em cerveja, foi gasto em ar-condicionado, em carpete, em luxo, luxúria. E isso eu reprovo. Naquele dia, eu comecei a preparar a minha saída. Quer dizer, com 45 dias de governo, eu sabia que eu não ia continuar. Porque não foi para isso que nós assumimos o poder. Não foi por isso que eu nasci em Vicente Carvalho, me formei arquiteto, estou há 33 anos na produção e tivemos a oportunidade de começar a resgatar essa cidade. Dessa maneira não dá. Ficamos 5 meses, saímos para manter a vida e o que aconteceu com o Ricardo Joaquim era facilmente previsível. E eu queria pedir até para você, se pudesse exibir o edital da empresa, para a gente fechar essa questão da matéria. E existe mais corrupção, tá? E vai aparecer. A gente tem denúncias de redução de IPTU, a gente tem uma série de denúncias, e você deve ter lido hoje a publicação que eu fiz do relatório das contas da Antonieta. Nós temos o Tribunal de Contas, o relatório de contas aí, não temos, Camila? Ela vai separar? O Tribunal de Contas reprovou, não é isso? Não, ele, na verdade, ele aprovou as contas da Antonieta, mas a Antonieta continua com as mesmas restrições do ano passado. Esse é a primeira folha do relatório. A primeira folha. Pode soltar indo soltando? Agora, você começa a ler esse relatório do Tribunal de Contas, que eu tive... Ele aprovou, está aprovado. Ele está aprovado, só que existem essas restrições aí que ela não consegue corrigir desde 2009. Você quer ver um negócio grave? Como é que aprova com restrição e fica por isso mesmo? Ela na verdade, o que ela está fazendo? Ela está sendo inteligente, ela está gastando os 15% da saúde, os 25% da educação,
Só que, ao mesmo tempo, ela está deixando uma série de erros aí, que nós vamos começar a contestar isso agora nos órgãos. Por exemplo, ela não consegue, há 2 relatórios, dar conta do dinheiro da CID. Você sabe que cada vez que você abastece o teu carro, você paga 50 centavos da CID. E esse dinheiro é repassado para a cidade. E ela não consegue provar para o governo federal onde que ela usou esse dinheiro. Ela não consegue provar, por exemplo, para o governo do estado, onde que está indo o dinheiro das multas. Você sabe que o Guarujá é a cidade das 9 cidades que mais arrecada dinheiro de multa. Mais que Santos. Ela não investe em engenharia de tráfego, ela não investe em segurança. Estava na tua pasta? Perfeitamente, estava na minha pasta. Você acha que eu ia demorar quanto tempo? A Lei 350. Urbanização, pavimentação, coleta de lixo, limpeza de praia, aprovação de projeto, de construção, iluminação pública, cemitério, IML. A pressão durante 5 meses, Augusto, foi incrível. Agora, uma das tuas especialidades era o transporte coletivo. Perfeitamente. Né? Você sempre foi eu me recordo, uma ocasião fiz um programa aqui com a então Antonieta apenas, né? E ela criticava muito o sistema de transporte. No dia ela veio até com o Moia aqui, que é seu amigo, e que foi um dos assessores junto com você no que se diz respeito ao transporte coletivo. Não mudou nada, Cláudio. Por quê? Olha, foi uma das bandeiras da campanha da prefeita, foi o transporte coletivo. Houve uma evolução, eu acredito que houve. A criação do RTG, a RTG, que é a Rede de Transporte de Guarujá, foi criação minha e do Moia. Aumentou o número de linhas, tudo bem. Só que não é só isso. A única maneira de qualquer sistema de transporte funcionar não é o ônibus na garagem, é o ônibus na rua. E os ônibus não vão para a rua, os ônibus estão na garagem. Não tem fiscalização. E a maior prova disso são as 2 ações que o Ministério Público, as ações civis públicas de improbidade, né, promoveu contra a atual prefeita. A primeira ação por aumento abusivo de tarifa. A tarifa, que na administração anterior era cerca de R$ 2,10, em 3 anos passou para R$ 2,40 e atualmente para R$ 2,60. Então existe uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, pelo mesmo promotor que eu, Antonieta e o Moia procurávamos há 4 anos atrás no fórum, exatamente para denunciar problemas do transporte coletivo. Quer dizer, eu continuei como consultor, como denunciante. E a atual prefeita passou de denunciante a ré, porque ela é ré nas 2 ações. Então tem uma ação do Ministério Público para reduzir a tarifa para R$ 2,10, que foi o valor fixado pela administração anterior. E tem uma segunda ação agora, do mês de fevereiro desse ano, baseada numa denúncia que eu fiz no Ministério Público, questionando, além do aumento da tarifa, a frota de veículos, que dos 150 veículos que estão em andamento, 45 estão com a idade vencida. Ou seja, pelo contrato que vai expirar em 2015, nenhum veículo pode ter mais que 7 anos de uso. Hoje, dos 150, 45 veículos têm acima de 7 anos. Tem veículos com 7, 8, 9, 10 e tem veículos com 11 anos. Todos os prefixos que o morador vê passar na rua, que tiver o prefixo menor que 200, todos os micro-ônibus estão com idade vencida. Então você vê bem, dos 150, 45 não poderiam estar trafegando. Só que o que se paga na tarifa, parte do valor da tarifa, é exatamente para a empresa renovar a frota. Então o usuário está pagando a tarifa, está pegando o índice para renovar a frota e a frota não está sendo renovada. E nessa tarifa de R$ 2,60, a segunda ação que o Ministério Público promoveu, doutora Renata, houve a contratação de uma empresa fantasma. Aquele negócio de empresa fantasma, a gente não vê só em novela, né? Aqui mesmo, não é só nos noticiários. Uma empresa que, na verdade, não estava habilitada para fazer o cálculo do transporte. Essa empresa, em 48 horas, fez um relatório que demora normalmente 60 dias para fazer. Então tem uma ação civil pública para reduzir a tarifa e a outra ação civil pública de improbidade por contratar uma empresa fantasma. Então, a redução da tarifa, na verdade, ficou na promessa. Não se realizou. Há 4 anos atrás, durante o processo de organização da campanha anterior, eu e o Moia, e o filho do Moia, que também é arquiteto como eu, nós fizemos uma apresentação na Câmara Municipal, tá, para vários pré-candidatos, não só do partido, para todo mundo que se interessasse como é que se faz cálculo de tarifa. Né? Lotou o auditório da Câmara Municipal, foram vários pré-candidatos, foram engenheiros, foi o pessoal da Associação de Engenheiros e Arquitetos.
Nós montamos um quadro e assim que se calcula a tarifa. Preço de valor, de pneu, de câmara, combustível, salário de funcionário, tal, no telão, no data show. Houve uma única falta nessa aula. Alguém sabe me dizer quem faltou na aula que nós demos como se calcula a tarifa? Não. Foi a atual prefeita. Ela tinha um compromisso em São Paulo. Então, a professora faltou na aula. Talvez por isso tenha dado 2 reajustes que estão sendo questionados pela Justiça. Olha, eu tenho que fazer um intervalo. Vergara, no ano passado, a mortalidade infantil no Guarujá, você tem de cabeça? Aliás, 2010, você tem de cabeça? Você quer o índice oficial ou o extraoficial? O oficial e o extraoficial. Oficial, eu vou te dar de 2011 que saiu agora. 23, perdão. 21 é o oficial, o extraoficial é 33. O que é extraoficial? É o verdadeiro índice de mortalidade que o SEAD não apura, mas a gente consegue apurar conversando com os médicos e tudo. Então vamos contar 21. 21. 2010 era mais ou menos? Era 19, que também era um índice grande, que é hoje um índice maior que a mortalidade Então, no em Paraguai. 2010 nós tivemos 19, que é um índice menor ou maior que o do Paraguai? É, maior que o do Paraguai. 16% em 2008, 19 em 2009 e 21 em 2010. Não, 19 em 2010 e 21... É 23, em 2010 foi... Em 2011 foi 23 o índice. eu falei 23, você falou 21. 21, 2010 e 19. Ele está crescente. 19, Peraí, 21, 2011, 23. 3, depois 21, depois 19. Ótimo. Tá no ponto o fechamento do ano a parteira? Eu vou mostrar aqui, esse vídeo já... inclusive eu acho que dei em primeira mão lá na Guaru TV. Mostra um trechinho, aí eu vou para o intervalo. Pode mostrar um trechinho. É o atual, na época era o atual secretário de saúde. Ele está chegando no Ana Parteira, o Jerônimo Villanueva. Ele está fechando, olha, ele está fechando o hospital, está fechando, ele chega na atendente e fala, estou fechando o hospital. Esta é a maternidade Ana Parteira. Ele está lá com o assessor. Ele fecha o hospital, vai nos quartos e fala para o pessoal, acabou, não tem mais, nós vamos fechar o hospital. As mães saem, não sabendo o que falar, mas algumas inclusive, olha, a mãe está lá dentro do elevador, essas imagens são do sistema de monitoramento, e aí algumas vão de ambulância, as outras vão de táxis, enfim, elas vão embora, porque o hospital foi fechado. Tá aí, volta comigo. Nós vamos fazer um breve intervalo, no próximo bloco a gente vai voltar a debater essa questão.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Hoje aconteceu na parte da manhã a apresentação do projeto do Museu Brasileiro do Transporte, o MUB. O Museu Brasileiro da Escultura. Foi apresentado no MUB o Museu Brasileiro do Transporte. Quero agradecer aqui o convite, quem nos mandou foi a Flávia, que trabalhava aqui na Santa Cecília. Muito obrigado pelo convite. Sempre importante o registro, não é? Histórico das ações sociais. E mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quero lembrar também e agradecer com meu amigo Júnior Braçalotti, ele me mandou aqui uma mensagem. Ontem foi a inauguração do Curta Santos, não é? Ele comemoraram 10 anos, me mandou aqui um convite, eu não pude estar presente, mas a Fernanda Vanucci esteve lá. Um abraço especial, Júnior Braçalotti, a todo o pessoal que organiza o Curta Santos. Quem também nos apoia, os meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. E quero lembrar que hoje, a partir das 3 da tarde, vai acontecer a posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. São novas entidades que estão tomando assento. Mandar um abraço para as meninas da ONG Reviver Mulher, que passa a ter assento no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Um beijo para minha esposa Fernanda também, está envolvida, não é, em todo esse movimento em defesa da mulher. Quem também nos apoia, os meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Eu quero registrar aqui, primeiro mandar aqui um abraço, antes de falar, eu precisava dar uma mensagem, mas antes quero agradecer aqui o Espacíssimo, que foi inaugurado no Casa Grande Hotel. Ontem recebi aqui o convite, não pude estar presente, mas fica aqui o registro. Obrigado pelo convite. E queria mandar um abraço para os meus amigos do Jornal da Orla, Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Você comprando o Diário do Litoral nas bancas, quintas e domingos, você tem um cupom no Diário do Litoral. Você recorta esse cupom, deixa com o seu jornaleiro e você vai concorrer a vários prêmios. Lembrando que comprando o Diário do Litoral, você ganha inteiramente grátis o Jornal da Orla. Jornal da Orla sempre com grandes promoções e agora mais pertinho de você. Diário do Litoral, Jornal da Orla, parceria que deu certo. Mandar aqui um abraço. Eu pulei, né, querida? Desculpa, eu também erro, viu? Vamos lá. Antes, deixa eu dar um abraço aqui para um telespectador que me mandou um e-mail do Portos. Ele estava preocupado aqui, cadê o e-mail do Portos? Está aqui, olha, ao democrático apresentador Augusto, foi no programa que estava o Cirino, ele gostaria de saber como ficará a situação dos beneficiários do Portos com a aposentadoria pelo INSS com tempo de contribuição e pelo Portos como especial. O José Luiz Lopes dos Santos. Olha, essa situação do Portos realmente é uma situação grave, nós vamos ter novidades por parte do governo federal. E agora sim, falar do Incatep. Ontem eu estive com o João do Incatep, sempre com grandes novidades, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário, e agora sempre com novidades. Em breve, mais simuladores para atender às necessidades dos trabalhadores portuários. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Agora sim, quero deixar aqui uma mensagem de solidariedade, de apoio,
de toda a nossa equipe, ao meu tio Aparecido, o grande Sidão, que hoje perdeu sua mamãe, Dona Angelina. Dona Angelina com 87 anos, uma pessoa sempre muito ativa, ela que era de Águas de Lindóia, sempre atuante, acompanhando o filhão. Dona Angelina, ela deixa uma grande marca, não é, em toda a nossa família. Ao meu tio Aparecido, uma pessoa maravilhosa, um humorista nato, não é, uma pessoa sempre alegre, contagiante, pessoal que trabalha no centro da cidade de Santos, ou que trabalha com calçados, todo mundo conhece o grande Sidão, Aparecido, pessoal de Barraca de Praia, então fica toda uma solidariedade a essa pessoa tão querida que era a Dona Angelina. E o Aparecido pediu para eu registrar como ela foi bem tratada e bem atendida no Guilherme Álvaro. É importante a gente registrar isso, porque são tantas as críticas, não é, em tantos setores, e a saúde é sempre um setor muito delicado, e o Aparecido estava me contando, não é? Ela foi atendida no pronto-socorro, ficou internada na UTI, foi para o quarto, voltou para a UTI, sempre muito amparada. O Aparecido relatou as instalações, o atendimento médico. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe aí do Guilherme Álvaro, essas novas instalações. Esperamos poder sempre contar com um hospital público de alto nível. Fica aqui o nosso registro. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Nós estamos de volta aqui no intervalo. Estava perguntando para o Cláudio quantos anos ele mora na mesma casa, né, Cláudio? Exatamente. 56 anos. Nascemos lá e o parto lá foi feito pela dona Ana Parteira. Você conhece todos os cantos de Vicente Carvalho, então? Graças a Deus, sim. Guarujá eu conheço bem, estudei em Guarujá, mas Vicente Carvalho, graças a Deus, a gente tem uma relação muito forte. Você estava me falando que tem um cachorro que te segue? É, tem o cachorro reconhecido lá na cidade, o nome dele é Vagabundo. É um cachorro comunitário, né? Ele dorme na frente, dorme na igreja e me segue pela cidade inteira. Olha só. É. Fiel. Fiel. E minha esposa que fala assim, né? Quanto mais conheço os homens, mais eu amo os animais. É branco e preto esse cachorro, não? Branco e preto. Mas a língua está sempre de fora, a língua vermelha. Olha, eu mostrei no bloco anterior o fechamento do Ana Parteira. Você viu aí, né, Vergara? Você sabe que o nosso secretário de saúde, Gafanhoto, ele fala que o fechamento do Ana Parteira não representou absolutamente nada, porque o Ana Parteira nunca funcionou. Então ele precisa entrar lá no YouTube, na TV Inconfidentes e dar uma olhada do Ana Parteira funcionando. Eu acho que ele estava em Guairá, na época que o Ana Parteira estava funcionando no Guarujá. Ô, Camila, enquanto a gente conversa, eu quero que você coloque na imagem menor, por favor, o vídeo. Ô, Cláudio, você acha que esse aumento exagerado dos índices de mortalidade infantil tem a ver
com o fechamento do Ana Parteira por parte da atual administração? Olha, não sou o que acho, eu não sou médico, né? Mas como secretário também de saúde também não é médico, né? A minha opinião tem peso. Posso dar um depoimento pessoal? Por favor. A minha esposa estava grávida em maio de 2009. Nós procuramos o Centro de Referência da Mulher na Vila Júlia. Cheguei lá, eu nem sabia, depois é que eu vim saber, que eu achava que a minha esposa corria uma gravidez de risco, na verdade não existe isso. No Centro da Referência de Mulher, na Vila Júlia, minha mulher não pôde ser atendida, foi encaminhada para a Vila Baiana, que você sabe que aquela unidade da Vila Baiana não é da prefeitura, ela é daquele lar Espírita Elizabeth, inclusive é o Walter Geragiri aqui de Santos que ajuda e tudo, e a minha esposa perdeu o bebê. E eu cheguei no Santo Amaro com a minha esposa com hemorragia às 6 horas da tarde e o ultrassom do Santo Amaro estava quebrado. Então, às vezes o pessoal entra no Facebook, fala que eu estou com fulano, estou com ciclano, que eu trabalho... Eu não trabalho para ninguém, eu sou pai de um autista de 13 anos, sou pobre, utilizo todos os serviços públicos e passei nesses 4 anos por uma série de problemas aí que eu gostaria que nem meu pior inimigo passasse, viu, Augusto? Mas, Augusto, a Ana Parteira não era só a maternidade. Um hospital de referência da mulher. Da mulher. Tá? Agora, fechar um hospital, realmente, eu vou dar um exemplo. No início da nossa conversa, você citou que eu participei da administração. Você já não era secretário aí, né? Não, eu era secretário. Você era secretário? Como é que vai continuar com coisa desse tipo? Isso foi logo no começo. No carnaval. É impossível. No dia do feijão amigo, que estava todo isso mundo que eu ia lá. acabar de comentar. Ele sai, a hora que os senhores vão ver o Jerônimo Villanueva saindo com o carro, ele está indo para o feijão amigo. Olha, você citou no início que eu participei da administração do Rui. O Rui não tinha experiência, claro, era um professor de inglês, né? Jovem, sem bagagem, tinha sido só vereador. Mas o que o Rui fez na área de saúde? Só para fazer uma comparação entre as intervenções de saúde da administração do Rui Gonzalez e a atual administração. O Rui, em 6 meses, ele construiu 5 policlínicas. E não foi só construir, foi construir e instalar, inclusive seguindo as políticas públicas do Dr. Davi Capistrano, que participou, orientou como é que ia ser montada, como é que ia ser a logística e o funcionamento das policlínicas. Construiu o primeiro hospital dia do Brasil, né, quando a AIDS realmente estava... o índice de mortalidade era muito grande, né, que foi no Jardim Boa Esperança. Então, o que ele fez? Ele construiu 5 policlínicas, né, com a estrutura que eram as políticas públicas na época da ex-prefeita Thelma e do Davi. Né? Tá? Fez o Hospital Dia, tá? O Hospital da Saúde Mental, que foi o primeiro que teve, interviu no Santo Amaro. Ou seja, em 6 meses ele fez coisas proativas na área de saúde. Policlínica, Hospital Dia, síndrome da HIV e Hospital Santo Amaro. Essa administração, em 6 meses, o que fez? Fechou o Hospital Ana Parteira. Fechou os PSFs da CAAT. Fechou os PSF, Unidade de Saúde da Família. Então, realmente é difícil, não sei que visão que tem na hora da saúde. Então, o que aconteceu? Esses índices de 23, né, óbitos por 1.000 crianças, na verdade é reflexo de tudo isso. É do fechamento da Ana Parteira, das faltas de políticas do Brasil. E as 250 pessoas que a OEA está investigando da morte da dengue, que está na delegacia de Guarujá? A Organização dos Estados Americanos está envolvida. Não precisa ir muito longe. Você está falando do Hospital Dia, o Hospital Dia está em reforma. Meu filho estuda do lado do Hospital Dia, ali no Franklin, tá? Eles levaram o Hospital Dia para Quintino Bocaiúva, do lado onde era o prédio da Siscom. Não tem janela, Augusto. Um hospital que trata de tuberculose, de saúde mental, de infecto, não tem janela. Vocês passam ali um pouquinho antes da esquina ali da Montenegro, tá uma vergonha a instalação. Cláudio, Camila, túnel da Vila Zilda, vocês não conseguem arrumar aquele túnel da Vila Zilda? Olha, o que o Duíno tem paixão por túnel? Porque... Foi a última grande briga do Joaquim na prefeitura, foi com o Duíno por causa desse túnel. Olha como é que tá o túnel da... olha como é que tá o túnel da Vila... Mas não teve uma reforma esse ano já? Parece que tiveram 2, teve uma reforma, depois parou, agora continuou. O que nós tivemos informações é que parece que um caminhão passou e danificou essa estrutura. Mas não poderia porque ele fez o estreitamento da pista para não acontecer isso. Inclusive colocando em risco a vida dos ciclistas.
Você entendeu? Outra coisa que está acontecendo, Cláudio, você como arquiteto, e eu vou levar isso ao conhecimento da Associação dos Engenheiros, eles colocaram radar de caminhão para os caminhões não ultrapassarem aquela ponte do Rio Santo Amaro. Todo dia de manhã, quando eu vou levar meu filho na escola, tá os caminhões com container passando naquela ponte. Aquela ponte, eu nunca na história do Guarujá soube que ela foi reforçada ou que ela foi reformada. Aquela ponte vai cair. E os radares não estão funcionando. Você tocou no assunto da ponte, né, que não está dimensionada exatamente para ampliação da área portuária e perimetral. Portuária. A perimetral, por exemplo, que hoje o trânsito na Santos Dumont é terrível, né? O projeto da Codeste de 2008, na verdade, previa 3 viadutos sobre a Santos Dumont, para evitar o cruzamento. Os caminhões que pegassem a Piaçaguera e entrassem na Rua do Adubo, para chegar na área portuária, eles passariam por cima de um viaduto. Esse projeto, feito pela Codesp em 2008, ele foi alterado pela atual administração. Então, o que está para ser inaugurado, um viaduto que somente vai passar sobre a linha férrea. Ou seja, mudaram o projeto, saiu de 3 para somente um viaduto, e o congestionamento na Santos Dumont, o cruzamento com a Rua do Adubo vai continuar. Isso aí, Augusto, realmente é impressionante. Quer dizer, eram 3 viadutos, mudaram para um, prejudicaram o projeto, o congestionamento vai continuar, o caos vai continuar. Mas por quê? Porque o projeto do Duíno era passar no Rio da Boa Saúde, até porque em 2009 foi todo mundo em cima dele da audiência pública, porque a gente tinha informação que a empresa dele tem área ali no Rio da Boa Saúde. Ele queria mudar o projeto para passar em cima do Rio da Boa Saúde. E aí, se ele tem ou não tem a área, não é problema meu. Mas é o meu caminho todo dia, às 7 horas da manhã, para levar meu filho na escola. E eu não consigo chegar na escola do meu filho 7 horas por causa disso aí. E colocaram um monte de orientador de trânsito lá que não são funcionários do departamento de trânsito, que eles não conseguem controlar o fluxo dos caminhões. Eles não acabaram com o problema da Rua do Adubo. Eles pioraram o problema da Rua do Adubo, porque hoje você, para acessar o viaduto, você continua atravessando a Rua do Adubo. Essa é a administração do Guarujá, esse é o nosso secretário o ex-secretário de Obras Duíno, que hoje o secretário de Obras lá é o seu Armando Palmieri, que é funcionário há 30 anos do Duíno na empresa do Duíno. Como é que é o negócio? A Secretaria de Obras era o seguinte, era o Duíno. E aí tinha o Armando Palmieri, que era o gerente de projetos, assinava e tal. Funcionário da prefeitura. Funcionário da prefeitura, tá? O Duíno se afastou, o Armando Palmieri veio ser secretário de obras. Agora, recentemente, houve um problema com o Adilson Cabral aí, devido às eleições. O Adilson Cabral foi afastado da Secretaria de Finanças e o senhor Armando Palmieri assumiu a Secretaria de Finanças. Então nós temos o senhor Armando Palmieri, funcionário da prefeitura, camarada que assina as medições de obra da prefeitura, que virou secretário de obras e agora virou secretário de finanças. Então, quer dizer, ele mede, ele na verdade contratava a obra e agora está pagando a obra. Isso aí é a administração do Guarujá. Você entendeu? Dá para fazer isso? Olha, eu não vou entrar em detalhes nem citar nome por uma questão de ética, né? São profissionais. Mas como eu não tenho ética nenhuma, eu sou antiético. Né? Agora, o que está escrito lá na perimetral é obra da Codesp. A obra é da Codesp. Isso para dizer, olha, se tem problema, a responsabilidade pelo congestionamento é da Codesp. A obra é da Codesp. Só que o projeto é da prefeitura. E o que está errado é o projeto. Você está brincando. O que está errado é o projeto. A obra é da Codesp. Mas quem está causando esse transtorno não é a obra, é o projeto que está mal executado. Mudaram o projeto anterior, tiraram 3 e ficaram com um viaduto só. E o congestionamento, para quem mora, Guarujá e Vicente Carvalho, vai continuar. Foi aquela alteração que a Antonieta fez um carnaval junto à Codesp para mudar o projeto? Exatamente, né? Mudou para pior. Lembra da ponte? Ô, Vergara, o Denis Azarias, da Enseada, está preocupado com você. Ele diz assim, com tantas críticas para a atual administração, você não tem medo de alguma ameaça contra a sua pessoa? Cara, eu carrego Deus no coração. Quem morre de véspera é peru. Agora, eu sou um defunto caro, hein? Se eu aparecer morto aí, tem um monte de gente que vai querer saber o que aconteceu. A Ivete de Vicente de Carvalho, ô Vergara, o que você acha da última pesquisa para prefeito? Eu não acredito em pesquisa, vocês me desculpem. O ano passado o Farid estava com 78%, a Antonieta com 20% e a Antonieta ganhou a eleição. Eu acredito numa pesquisa assim, acho que uma pesquisa feita com 602 eleitores num universo de cerca de 229 mil, que é o nosso colégio hoje,
não representa nada. A Maria do Carmo do Paicará. Vergara, você acha que é coincidência que a prefeita estava viajando na morte do Joaquim? Eu acho que não. Eu acho que a prefeita, na verdade, eu não estou acusando, mas eu acho que na morte do Romazini a prefeita também não estava na cidade. Eu acho que a prefeita deve consultar a mãe de Iná, porque toda vez que vai acontecer uma catástrofe na cidade, ela sai da cidade. E aquele curso que ela disse que ela estava fazendo, ela não estava fazendo aquele curso, ela estava fazendo outro curso. Nem o nome do curso ela acertou. Está no site lá. Cláudio, muito obrigado pela participação, viu? Tá, só queria complementar da minha opinião sobre a pesquisa. Por favor. Tá? Diz que 46% da população, né, reprova a atual administração. Acho que esse número é muito maior que 46%. 73%. Tá? Acho que 70% da população de Guarujá e Vicente Carvalho reprovam a atual administração e se sentem traídos por promessas não cumpridas. Não somente na área do transporte. Outros programas. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Manuel Fofoqueiro Vergara, obrigado, viu? Um abraço a todos, um abraço para meu amigo Rogerinho, Rubinho, Cochola, todo mundo que está me assistindo aí. Zé Maria, eu te amo, viu? Mas se eu arrumar um empreguinho de 6 mil para você... Vergara, tchau. Eu vou fazer o encontro dos fofoqueiros. Vergara, Cirino... Temos que trazer todos os zeladores do Guarujá. Esses são os maiores fofoqueiros. São esses aí que fornecem a matéria-prima. Como é que você acha que eu descobri que a prefeita vai ser minha vizinha? Olha aí. É os zeladores, cara. O zelador é uma fonte rica de informação. Muito obrigado. Nós vamos encerrar o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma excelente tarde, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.